Olá, tudo bem? Está começando agora mais um da sua conta. No programa de hoje nós vamos falar sobre o feirão de imóveis da Caixa Econômica Federal e sobre os cuidados que você deve ter para fechar um bom negócio. Hoje também vamos falar sobre a inauguração da primeira usina de álcool de bagaço de cana no Brasil, prevista para o início do ano que vem. E no segundo bloco você vai ver como a pior seca dos últimos 50 anos tem afetado a economia da região Nordeste. O da sua conta desta semana já está no ar. A Caixa Econômica Federal realizará nos meses de maio e junho feirões de imóveis em várias cidades brasileiras. Durante esses eventos, milhares de pessoas começam a realizar o sonho da casa própria. Mas é preciso ter alguns cuidados antes de contratar um crédito imobiliário de longo prazo. Entre outras coisas, o comprador deve reunir o máximo de informações sobre o imóvel, juros bancários e opções de financiamento. Sobre o assunto, eu converso com o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Olá, Fábio. Olá, Maria, tudo bem? Bom, é difícil prever o futuro, né? Mas a pessoa tem como se programar, ela fazer esses cálculos de forma que a prestação dessa casa caiba no orçamento? Bem, Maria, esses feirões promovidos pela Caixa Econômica no Brasil, Caixa Econômica Federal em todo o Brasil, é uma ótima oportunidade para quem realmente está tentando realizar o sonho da casa própria. Por que é uma ótima oportunidade? Primeiro porque são empresas geralmente credenciadas na Caixa Econômica, empresas imobiliárias e construtoras, que de certa maneira são confiáveis, já que tem a chancela da Caixa Econômica Federal. Além do mais, lá tem um pool de serviços que auxilia o consumidor nas suas dúvidas e em relação às condições de financiamento. Então, isso já é um facilitador. E, além do mais, o consumidor tem que ter claro que a compra do imóvel, como você bem falou, é a longo prazo. E isso incorre em uma dívida, que é uma dívida, quer queira ou não, elevada, muitas vezes. Normalmente é 35 anos. 35 anos, é praticamente uma vida, E, além de tudo, nessa dívida você tem as parcelas que vão, de certa forma, estar ali sendo depreciadas no teu salário mensalmente. Então, 35 anos para você pagar e todo mês você ter que pagar aquelas parcelas junto com a amortização e os juros do financiamento. Levando em conta que, para que o consumidor ele financie um investimento dessa maneira, ele tem que rever e muito as suas condições de orçamento. Por quê? Porque você não pode se somar uma dívida de 35 anos para pagar com outras dívidas de curto prazo, porque senão acaba corroendo a renda familiar. Porque no caso da prestação da casa, ela é uma despesa fixa, que você tem que contar com ela todo mês, Mas no caso de quem, por exemplo, paga aluguel, aí é uma boa saída, Você pesar, ver se o valor que é pago de aluguel, às vezes vai ser o mesmo que você pagar da prestação, mas aí você está pagando um imóvel que é seu, Alguns economistas fazem alguns cálculos, Maria, isso é muito fácil você pegar na internet, que são cálculos de custo de oportunidade. Por exemplo, o valor que você paga de um financiamento, ele deve ter uma percentual de até 0,2% do valor total da casa. Se passar disso, por exemplo, você pode comparar o rendimento de uma renda fixa, por exemplo, se ele der mais do que isso ao mês, então não compensa você comprar uma casa e sim colocar um dinheiro numa aplicação. Então tem alguns cálculos que de certa maneira fazem essas comparações. Agora, de qualquer forma, é bom levar em conta o seguinte: quando você for comprar um imóvel, tem que ver também como é que esse imóvel ele se estrutura em termos de condições físicas, por exemplo, e de serviço. Porque muitas vezes as pessoas compram um imóvel, mas com o imóvel, por exemplo, no caso do apartamento, vem um condomínio também. O condomínio vai se somar àquela parcela do imóvel que você vai pagar. E, por exemplo, uma pessoa que morava numa casa ou num apartamento que tem um condomínio bem menor, pode ser que não esteja atenta para esses detalhes. Com as atuais exigências socioambientais e, claro, em busca de um maior faturamento e eficiência produtiva, cada vez mais empresas têm investido em tecnologia de ponta para se adequar aos novos tempos. Um exemplo disso pode ser visto aqui em Alagoas, com a instalação da primeira indústria de etanol celulósico da América Latina, que deve começar a funcionar no início de 2014. O etanol celulósico é obtido através do processamento da palha e do bagaço da cana-de-açúcar.
Já foram investidos 350 milhões de reais, mas os recursos podem chegar a 4 bilhões em 7 anos. Fábio, essa é uma prova de que é viável, né, você investir, tentar unir essas duas coisas, né, com desenvolvimento sustentável? Maria, é uma ótima notícia saber que tem empresas que estão se instalando em Alagoas para poder aproveitar uma matéria-prima que até então era um descarte, né, das usinas, que é o bagaço-cana, uma matéria-prima que pode servir tanto para a alimentação animal como para a produção de energia. O primeiro exemplo de uso do bagaço-cana para a produção de energia, nesse caso, a energia elétrica, foi a da usina Santo Antônio, que lá por volta de 2001, em razão daquele apagão, da eletricidade no Brasil, de fornecimento de energia, ela investiu no uso do bagaço-cana para produzir energia. E hoje, por exemplo, ela produz 25 megawatts de energia, dos quais 12 megawatts fica para o consumo interno da usina e os 13 megawatts restantes ela vende à Eletrobras e que numa parte do ano, esses 15 megawatts abastece a cidade de São Luís de Quintude e Matriz de Camaragibe. Então, duas cidades praticamente 100 mil habitantes, né? E além do mais, a produção de energia, e o fornecimento dela para a Eletrobras representa em torno de 5% do lucro total da empresa. Já a produção de etanol a partir da biomassa, ou seja, do caso do bagaço-cana, é uma boa notícia, por quê? Porque além de diversificar e agregar valor, à produção do setor sucroalcooleiro, que algumas usinas passa de uma denominação de usina sucroalcooleira para sucroenergética, onde você tem a produção de açúcar, etanol e agora açúcar. No caso, são 3 produtos fundamentais. Essa diversificação também é uma pressão, e lógico, pela própria crise do setor sucroalcooleiro, concentrado somente na produção de açúcar. Quer dizer, isso é uma ótima oportunidade. Se reinventar, agregar valor e, ao mesmo tempo, produzindo mercadorias que têm um apelo, digamos assim, para uma preservação do meio ambiente e o uso de recursos que antes, de certa maneira, eram recursos que não tinham uso, utilidade nenhuma para o consumo econômico. Bom, aí você falou um pouquinho desse benefício para o setor sucroalcooleiro, né? Mas não é só o setor que ganha, isso é bom para a economia alagoana também. É bom para a economia alagoana, por quê? Porque você garante ainda a permanência de empregos, você gera ainda mais empregos, porque quer queira ou não, é uma atividade que se diversifica, você garante os empregos, gera mais empregos e também você agrega valor à cadeia produtiva. Agregando valor à cadeia produtiva, evidentemente que se gera mais riqueza. E no próximo bloco a gente fala sobre os efeitos negativos da seca no Nordeste. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Até já!